E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Pois é, nós estamos aqui hoje para aquela famosa aula que eu venho já preparando para vocês de física, isso mesmo, tá? Bom, como vocês já sabem, né? A gente parou o nosso estudo em física, né, recentemente, porque devido às circunstâncias eu falei para vocês que ia esperar a gente retornar para a gente ter essas aulas de forma presencial, né? Mas pelo visto, né, a gente vai ter que desfazer dessa ideia e vamos ter que dar continuidade, né? E como meu objetivo para vocês, já deixei bem claro, é fazer vocês se apaixonarem pela matéria de física, tá bom? Pois depois dos avisos, acho que a gente já pode continuar, né? Seguinte, galera, a gente até aqui, certo? A gente já teve, né, nosso estudozinho de física no sentido de medição, né, e de certos fatores do movimento, tá bom? O primeiro deles foi a posição, né, que é onde a maioria dos problemas da física vai resultar, né, que é definir certa posição de um ponto material, de um objeto no espaço, tá? No espaço, quando eu falo espaço, não é o espaço sideral não, tá bom? Pelo amor de Deus, quando eu falo espaço é em qualquer local, tá bom? Visto isso, até aqui a gente não chegou no ponto ainda de descrever certo movimento, certo? Que tipo de movimento exemplo, uma bola quando ela é chutada ou quando duas bolas de bilhar elas batem uma na outra, né? Enfim, são esses tipos de coisa que a gente vai dar início agora, tá bom? E acho que seria interessante, certo? De uma forma diferente, que eu acho que nenhum professor, assim, não querendo, né, desmerecê-los ou falar mal longe disso, né? Porque, tipo, realmente não é algo tão necessário. Mas eu vejo que, para dizer para vocês que pra gente dar início ao nosso conteúdo de leis de Newton, eu acho de extrema importância mostrar para vocês que as leis de Newton ela não começam necessariamente naquela lei da inércia, ela vem já ali com alguns postulados do Galileu, né? Tô fazendo isso aqui pela segunda vez porque a droga do YouTube deu copyright e é um saco, né? Você não pode colocar um trechinho em nada que, pelo amor de Deus, vão lá e acaba com a tua diversão. Enfim, galera, na parte que eu vou tirar, eu dizia um pouco da história de Newton, né? Resumindo aqui para vocês, ele na ele foi muito contestado na época dele, tá? Por causa que na Inglaterra lá se existe a academia científica e a academia científica geralmente elegiam um líder, né, para que pudesse ministrar toda o corpo de lá. E na época de Newton, né, o líder era o Robert Hooke, né? Na época era o grande pensador, tá? Antes de Newton, claro. E teve ótimas ideias sobre o comportamento da luz, das ondas. Também foi ele que meio que criou o primeiro telescópio. Não, primeiro não, né? Mas que estudou, né? Esse artefato científico. E como eu falei algumas coisas sobre a onda ultravioleta da luz. Só que Newton, né, ele já tinha percebido isso, já tinha estudado isso. Aí ele foi em público e falou. Só que quando ele foi em público, por ele não ser tão conhecido quanto o Robert Hooke, né, ele foi questionado. E quando ele foi questionado, o Hooke, né, a fim de não perder a majestade dele, ele fuzilou com argumentários péssimos, negativos pro Newton, e Newton acabou ficando chateado, revoltado com tudo e decidiu que ia sumir da academia científica. Dito isso, ele se refugiou na universidade dele lá em Cambridge, tá? Continuou com seu padrão ótimo, mas só que sem divulgação científica, sem artigos nem nada. E detalhe, tá? A gente fala de Newton, mas a gente esquece de falar que na época do colégio, né, quando ele estudava ainda, e os professores diziam que ele era o pior aluno que existia, no sentido que, tipo, só tirava notas ruins, né?
mas cuidar para não pensar coisa errada, tá? Quando eu falo que ele era um péssimo aluno. Mas uma coisa que ele sobressaía era que ele tinha curiosidade por tudo que acontecia à volta dele. Desde pequeno ele tentava entender o comportamento da luz. Ele foi um dos primeiros a descobrir o espectro de luz, que o Hulk ficou questionando que não foi ele, fui eu e tal. E só que Hulk se deu mal quando foram atrás dele e pediram: ei, cara, tipo assim, já pra ele, cara, ei, tu vai mostrar pra gente ou não vai? Hein? Tu não vai mostrar pra gente ou não vai? O estudo. Cadê? Cadê as equações? Cadê os cálculos? Só que ele ficava enrolando e nada. Aí a galera se cansou da enrolação do Hulk. Aí um dia muito assim aleatório, um carinha chamado Harlan, né, que tinha chegado pro Hulk, o Hulk enrolou ele. Harlan, ele não era, digamos assim, um cientista altamente inteligente ou coisa tipo, não. Ele era só apaixonado mesmo pela ciência, pela descoberta, pelo interesse do desconhecido. Então, se no dia ele foi visitar Newton na casa dele, né? Aí chegando lá, ele foi falar com o Newton, foi pedir a ajuda dele para realizar os cálculos, né? Os cálculos que Hulk tinha prometido, disse que tinha feito, que isso e aquilo, mas que nada, né? Que ninguém tinha conseguido fazer ainda, nem mesmo o Hulk, que era o líder da academia científica. Aí quando o cara chegou, o Harlan chegou para falar com o Newton, aí o Harlan falou com ele e tal, perguntou, aí o Newton simplesmente respondeu para ele: não, cara, né? Tô falando do jeito bem mais descontraído. Tá tudo feito. Resolvi esses problemas há 2 anos atrás ou 3 anos atrás. Tá tudo feito. Harlan ficou assim surpreso e tal com ele e perguntou onde é que tava. Aí o Newton disse que tava em algum lugar no meio daquela bagunça. Que outro detalhe de Newton era que ele era extremamente desorganizado, né? Ele não perdeu nenhuma anotação. Isso não perdeu, mas ele era desorganizado, né? Tem um estudo, né, que diz até que pessoas com nível de inteligência alto, né, QI alto, né, que o pessoal chama, tem forte tendência à desorganização. Então, se a mãe de vocês disser: menino, tu é muito desorganizado, mãe, isso só é um fator da minha genialidade. Aí você pega essa, pronto, você matou no argumento. Enfim, brincadeiras à parte. E foi basicamente assim que Newton conseguiu sua fama, né? Tipo, porque o Harlan foi que financiou o livro dele, Princípio, considerado o pai da física, o livro praticamente, o livro, tá? Cheguei a ler ele. Não é muito interessante para vocês não vão entender nada, porque tá lá de uma forma criptografada praticamente, mas o meu papel é trazer aquele para vocês. E lá ele faz toda a descrição do movimento, né? Que é justamente o foco da nossa aula, né, de física agora, lei de Newton, que é a descrição dos corpos, dos movimentos, tipos de movimento que existem, tá bom? Então é isso, eu vou tirar dessa vez o vídeo que eu botei, vou botar esse, e vocês podem dar continuidade, tá bom? A piada, né, que vai vir aí, talvez tenha perdido um pouco da graça, mas vocês vão entender porque eu fiz, tá legal? Lembrando, não interpretem mal a parte que eu falei em que o Newton era um péssimo aluno no tempo do colegiado, que só tirava notas baixas, tá certo? Em compensação, como eu falei, em compensação, ele tinha essa outra ferramenta que era a curiosidade dele por descobrir o desconhecido, tá bom? Então é isso, vamos lá para a aula de hoje. Vamos lá para a aula de hoje e dando continuidade ao vídeo. Muita gente ainda se questiona qual é a diferença da lei da inércia de Galileu para a de Newton, tá bom? São essas coisas desses tipos, né, que a gente vai debater na aula de hoje e eu espero bastante que vocês gostem, tá bom? Enfim, vamos lá. Então eu não preciso estudar, né, professor? Porque o Newton só tirava nota baixa, né? É claro, seu critério. Se você quiser reprovar em física, pode ficar à vontade.
Bem, depois dessa brincadeira, então se vamos lá, né? Voltar para a aula e vamos lá aprender leis de Newton, tá legal? Quero que todos prestem bastante atenção. Se ficar alguma dúvida, vocês já sabem, é só procurar a minha pessoa, tá bom? Então vamos lá. Bem, galerinha, aí já estando para vocês que a maioria dos problemas da física eles envolvem colisões, certo? Então, se até aqui a gente ainda não descreveu nenhum tipo de movimento, tá bom? Então, se pra gente começar, vamos entrar nessa ideia de colisões, tá? Mas antes, gostaria de perguntar para vocês. Vou supor uma situação para vocês. Vamos imaginar aqui duas bolas, tá? Uma bola de boliche e outra bola de futebol. Vamos supor que elas duas estejam na mesma direção, em movimento, andando, né? Na mesma direção, no mesmo sentido também, vamos dizer, vamos dizer que elas estão num movimento escalar, tá? E com velocidade escalar. E que as duas também têm a mesma velocidade, ok? Aí eu pergunto para vocês, se ela tem a mesma velocidade, então no mesmo sentido, elas têm a mesma quantidade de movimento. Bem, para aqueles que acharam que as duas bolas têm a mesma quantidade de movimento, tá bom? Não se preocupem, tá? Se tiverem errado, porque não tem como essas duas bolas terem a mesma quantidade de movimento, tá ok? Porque basicamente quantidade de movimento o que seria? Seria a massa de um objeto vezes a sua velocidade, ok? Então, se por mais que as duas bolas tivessem a mesma velocidade escalar, elas não teriam a mesma massa, né? A gente sabe que a bola de boliche é bem mais pesada do que a bola de futebol, tá bom? Ah, professor, eu sabia disso. Experimente chutar uma bola de boliche, você vai perceber isso, tá ok? Enfim, o que eu queria dizer isso com vocês? Mostrar que a velocidade ela não seria a melhor ferramenta para a gente descrever um movimento. Belezinha? Tranquilo? Então seria isso, tá? Até o momento foi importante sim a gente ter esse material de medição de um movimento. Então, chego à conclusão com vocês que movimento nada mais é do que uma energia, tá bom? Existem outros tipos de energia para a gente descrever um movimento, mas nenhum delas é tão segura quanto a quantidade de movimento, tá? Professor, mas que outros tipos de energia poderiam ajudar a gente? A energia cinética é uma delas, tá ok? Até então, a energia cinética ela é considerada como a energia do movimento, tá? Mas ela é uma quantidade não muito, digamos assim, não que ela não seja confiável, mas nós, né, da física, a gente se sente mais seguro trabalhando com a quantidade de movimento, tá bom? Porque no caso da energia cinética, muitas das vezes ela não se conserva, né? Ela tem a perca em algum outro tipo de energia. Basicamente, na maioria das vezes, a energia cinética ela resulta em outro tipo de energia, tá bom? Mas isso entra em outro caso de tipo de colisões, tá? Que seria as colisões inelásticas, que é quando a gente tem uma colisão onde os objetos sofrem certa deformação, né? Exemplo disso seria a colisão de carro, né? Tipo, um carro quando bate no outro, né? Que nem a bolinha aquelas bolinhas de sinuca, né? Que bate um no outro e volta, né? Os carros vai, né? Se deformar. Pois bem, um fato curioso é que o estudo sobre a descrição desse movimento dos corpos, ele vem de muitos anos, séculos, né? Eras atrás, porque não foi só a partir de Galileu e tal que começou esse estudo sobre a descrição dos corpos, tá bom? Porque, exemplo, tá? Para vocês que gostam da história, amantes da história, a física nem sempre foi chamada de física, tá? Em certo ponto do momento ela era, né? Não chegou, ela era chamada de filosofia natural, tá bom? E um dos primeiros pensadores a tentar descrever o movimento foi Aristóteles, tá? Aristóteles, ele basicamente separava o movimento em dois, né? Ele botava que primeiro era o movimento natural, né?
O nome já diz, né? É a força da natureza que basicamente colocaria as coisas em movimento. E o outro tipo de movimento seria o movimento violento, tá? Esse movimento violento seria a, a capacidade de empurrar ou puxar determinado objeto, tá bom? E essa ideia de Aristóteles, ela ficou presa, né, digamos assim, não que ela tivesse errada, né, mas a gente sabe hoje que ela não era a melhor descrição para o movimento, né? Ela continuou por 2000 anos até a chegada de Galileu, né? Descartes ali, Galileu. Então se veio, certo? Galileu, tá bom? Com seu famoso experimento, onde ele subiu a uma torre, né? E jogou dois objetos, um mais pesado do que o outro, tá? Aqui para efeitos de explicação para vocês, vou dar dois exemplos, né? Isso eu já dei para vocês, tá? Lá no nosso seminário. Vamos pegar dois objetos aqui, né? Vamos aqui ilustrar o experimento de Galileu, né? Ele pegou ele pegou não, naquela não tinha ainda, mas vamos pegar o seguinte, vamos pegar uma bola de boliche, né? E vamos pegar uma pena. Bom, vamos subir no alto de um prédio, certo? E jogar as duas ao mesmo tempo. Bom, num dia normal, a gente vai ver que a bola de boliche, ela vai chegar no chão, né, atingir o solo mais rápido do que uma pena, né? Num dia normal, né? Uma experimentação normal. Mas se eu disser para vocês que não é bem assim, tá bom? Porque se a gente pegar uma bola de boliche e uma pena e soltar elas ao mesmo tempo, e se a gente não tiver nenhum tipo de resistência, tá bom? Porque eu não falei para vocês que o que é a lei da inércia? A lei da inércia é a capacidade de um movimento, de um objeto continuar em movimento ou continuar em repouso, tá? Até que uma força externa venha e age sobre ele. A partir do momento que a gente tem uma bola de boliche e uma pena e soltar elas ao mesmo tempo e desconsiderar essa resistência, tá? Essa resistência do ar, as duas vão ter somente uma força atuando sobre as duas, né? A pena e a bola de boliche, que seria a força da gravidade. Se a gente tivesse só essa força da gravidade atuando nas duas, a gente chegaria à conclusão que as duas cairiam ao mesmo tempo. E nada mais do que eu estou falando aqui para vocês é o experimento de Galileu, que ele fez eras atrás. Beleza, ele não conseguiu que as duas, né, caíssem ao mesmo tempo, mas só que ele chegou a essa linha de raciocínio devido a vários experimentos que ele tinha feito, tá bom? Bom, então visto isso, né, Galileu já pegou a ideia de Aristóteles e destruiu ela, virou do avesso, né, introduzindo a lei da inércia, tá bom? Então, a partir desse estudo com Galileu, a gente pode chegar na primeira lei de Newton. E a definição dessa lei nada mais é do que todo objeto tende a permanecer em repouso ou em movimento até que uma força resultante haja sobre ele, tá bom? Essa seria a lei da inércia, tranquilo? Como eu já havia falado, tá bom? Pessoal, só uma coisinha, é meu primeiro vídeo nesse estilo assim, tá? Então se eu meio que já percebi que eu repito muitas palavras, então eu peço um pouquinho de paciência de vocês, tá? Que a gente vai, à medida que eu for trabalhando nesse novo estilo, eu vou me adaptando melhor. Sim, voltando aqui pro assunto, essa é a lei da inércia, tá bom? Aí eu tenho uma pergunta para vocês, tá? Eu vou trabalhar bastante com isso, com perguntas para vocês que podem ser que caiam em nossas provas, tá? São só perguntas conceituais ou problemas conceituais. A primeira das perguntas seria: vamos supor o caso de um disco de rock, né? Você já deve ter visto na televisão ou algo tipo assim. Que é aquele esporte onde os jogadores usam patins e taco de rock, né? Enfim.
Nele, o disco, ele, digamos assim, ele escorrega, né? Em uma plataforma de gelo, tá bom? Vamos supor o seguinte, vamos dizer que a gente tem aqui um disco de rock, tá? E a gente vê esse disco de rock se mover na superfície de gelo, tá bom? Aí eu pergunto para vocês, como é que Aristóteles descreveria esse movimento e como é que Galileu e Newton descreveria esse disco de rock, tá bom? Calma, galerinha, calma. A pergunta pode parecer difícil, mas eu vou responder ela com vocês agora, tá? Vamos lá. Primeiramente, vamos para Aristóteles. Como no Aristóteles eu falei para vocês que ele separava o movimento em dois tipos, o natural e o violento. Bom, vamos supor que a gente não sabe a origem, tá, desse disco de rock, o que causou esse movimento em disco de rock. Vamos dizer que a gente só pegou e viu o disco de rock, né, entrando em movimento na superfície de gelo. Não necessariamente, tá, gente, precisaria do jogador de beisebol ou alguém ter jogado o disco na superfície, tá bom? Como vocês sabem, a superfície o tópico que eu vou dar para vocês é uma coisa um pouquinho mais na frente. A superfície de gelo, ela é bastante lisa, né? Justamente por ela ser uma superfície bem... não totalmente, nunca vai existir nenhum tipo de superfície totalmente, mas ela vai ser bem lisinha, bem polida, né? Então, se a chance de você de deslizamento sobre a superfície é maior. No caso, sei lá, vamos supor que o gelo está derretendo e ele está derretendo, o disco de rock ele pode começar a se mover, tá bom? Então, se visto isso, a gente vai deduzir aqui como é que Aristóteles descreveria esse movimento. Bom, se ele só descreve um movimento natural e violento, ele diz que aquilo ali é um movimento natural. O que isso quer dizer? Que é vontade própria do disco, que ele vai continuar em movimento até ele chegar a certo ponto que ele quer e entrar em seu estado de repouso. Seria um movimento natural, né? As forças do além fazendo aquele disco se movimentar, a vontade própria, digamos assim, né? De uma forma mais simples que vocês entendem. Eu consigo interpretar assim Aristóteles e o movimento dele. Basicamente, para Aristóteles, gente, quando eu falo assim, eu não estou também desconsiderando Aristóteles. Ele foi um grande filósofo e pensador para a época dele, tá? Naquela época também era algo que, tipo, material à disposição era meio que zero nesse tipo de área. E o cara tomou essa iniciativa e meteu as caras. Eu admiro muito isso, mas a descrição de Galileu e Newton seria que aquele disco de rock tende a permanecer em movimento até que uma força externa venha e age sobre ele e o coloque em repouso. Né? Essas seriam as palavras de Galileu ou de Newton. Tranquilo? Muitos de vocês devem estar pensando, né, até mesmo pelo que eu falei, que Newton pegou a ideia de Galileu e roubou ela, né? Colocou lá na pena dele, mas não foi isso, tá? Newton só foi basicamente o único que conseguiu pegar, não só a ideia de Galileu, né? Que, como eu falei pra vocês, foi Descartes, Galileu e tal, e teve alguns outros, né, na sequência disso. Mas Newton foi o único capaz de pegar e formular de forma física essas teorias, tá bom? De descrever vários tipos de movimento, tá bom? Movimento, sei lá, de navios, o nosso movimento. E basicamente, resumindo, a gente chega a um certo ponto que todo objeto ele tende a ficar em repouso, tá bom? Até que uma força externa atue sobre ele. Até mesmo nós, né, seres humanos, nós temos a tendência a continuar em repouso. Vamos aqui, um fato interessante para vocês, trazer para vocês. Lá nos primeiros séculos, né, antigamente, os primeiros carros inventados, os assentos dele, certo? Eles não tinham encosto para a cabeça, né? Eles não tinham. E muitas das vezes, vamos supor que, sei lá, seu tataravô, bisavô, estava aqui no trânsito com o fusquinha dele, tá?
lembrando que não tinha esse encosto para a cabeça, e vinha um carro e batia nele, né? Bom, como vocês sabem, o carro e o corpo, né, estavam em repouso ali, estavam em estado de repouso, parados. Aí veio um carro e bateu neles, na traseira. Automaticamente, se o carro estava em repouso e veio um carro na traseira e bateu nele, o Fusca, ele meio que ia entrar em movimento, ele ia tipo para frente. Aproveitando aqui nesse exemplo, a gente já viu o estudo de colisões, né? Colisão de dois corpos, né? Beleza. Bem, continuando o raciocínio aqui. O carro estaria em repouso, vocês também estariam em repouso, teria a colisão e iria para frente. É comum, né, vocês pensarem que quando tivesse a batida, se o carro fosse para frente, né? O carro ia para frente, você ia entrar em movimento junto com o veículo, mas só de uma forma mais brusca, né? Exemplo não. O Fusca iria para frente e você iria para frente junto com ele. Só que nesse movimento da colisão, tá? Quando você fosse jogado para trás, né? Você já deve ter percebido isso. Vamos supor que você está no carro acelerado de uma vez, você vai ter um tranco no carro, você vai ser jogado para trás, né? Porque em teoria, o carro, no caso o Fusca, está entrando em movimento e você não, você vai ser meio que arrastado para esse movimento. Bom, aí você vai ter isso, tá? Aí a cadeira, como não tinha esse encosto para a cabeça, a cadeira jogava você para frente. Só que a sua cabeça aqui não tinha esse escoro, ou seja, na batida, dependendo, você fazia esse movimento, né? Seu pescoço ele dobrava para trás, porque não tinha nenhum encosto para jogá-lo ele para frente. E nisso, dependendo dos casos, muitas vezes podia dar algum problema sério na coluna ou até mesmo a pessoa, sei lá, com mau jeito, dar um treco no pescoço, né? Uma batida muito forte, né? Se não fosse isso, depois que ele viesse aqui, ele vinha com tudo, com a cabeça e batia no carro, né? Faleceu. Por isso é muito importante, nunca esqueçam do cinto de segurança e lembre-se, carro sem encosto para a cabeça é babau. Esse problema, né, nos primeiros modelos de carros, era algo que estava incomodando todos os engenheiros, tá? Porque isso estava causando, em acidentes, causavam certos fatores que eram irreversíveis, né, para as pessoas. Então houve todo um estudo, certo, ali dos engenheiros e como vocês podem estar percebendo Pronto, galera, eu tava editando aqui e tal, tava ficando muito grande, se eu fosse colocar tudo ia dar mais de 1 hora, ia ser chato pra dedéu. Então, foi o seguinte, nossa prova eu boto um pouquinho mais pra frente, pra gente terminar esses tópicos de lei de Newton, aí eu passo pra vocês. Não se preocupe quanto a isso, que a gente vai dando um jeito aí, tá bom? Então, se é isso, tá? Eu tive que cortar aí só para vocês pegarem a explicação dos engenheiros. Depois eles tiveram, né, a noção básica da lei de Ness, né, que todo corpo tende a ficar em repouso. Ou seja, para que isso não acontecesse da pessoa fraturar o pescoço ou algo do tipo assim, eles agregaram nos carros um encosto. Sei que hoje a gente pensando parece algo, poxa, por que os caras não pensaram nisso antes? Mas na época, né, o engenheiro lá não pensou em todas as medidas de segurança, tranquilo? Então, se é isso, se vocês tiverem alguma dúvida até aqui nas leis de Newton, pode estar falando comigo, que eu vou estar tirando de vocês, tá certo? E é isso, galerinha. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula de física. Show! Valeu! Fui! E esquecendo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Olha, nesse vídeo aqui, porque demora trabalhão, eu vou estar exigindo de vocês o like, para eu saber que estão assistindo, porque o seguinte, a turma tem 16 alunos. Se esse vídeo não tiver pelo menos 30 likes, a pessoa vai o dobro da turma. Te vira. Se não tiver 30 likes, eu desisto dessa pegada de aula
E volto só para aquele padrão lá, bem chato. Enfim, tá aí a meta para vocês, tá? Tranquilo? Quarta-feira, mais um vídeo. Tranquilo? Já tá feito, é só eu editar e postar. Valeu, galerinha. Forte abraço e tchau, tchau. Ei, galera, tô passando aqui pra avisar vocês, não se esqueçam de deixar o like, tá beleza? Senão o professor não vai passar mais. Vídeo assim, foi tão legal, por favor, vai. Dá uma de like, dá.